Bom, vamos lá. Muita gente discute aí, né? Essa questão da magnística e não ter. Ela não surtiu efeito, ou nem começou ainda, e o pessoal fica debatendo, né? O que acontece? Ela é como. A ideia principal dela é você ter uma morte financeira, né? A questão é que talvez as pessoas não tenham entendido que isso é um processo um pouco mais lento, né? Se a gente for analisar aqui, ó, o que pode acarretar ou o que vem como consequência dela, ó, tá aqui, ó. Aqui, isso é uma tradução brasileira, no caso, né? Morte fiscal do CPF. Entre as sanções econômicas estão congelamento de bens e restrições bancárias e de crédito, segundo especialistas. Eu acho que vai um pouco além nesse caso aqui. Talvez essa descrição esteja um pouco pobre. A medida é considerada por especialistas como um salto brusco em relação às retaliações do republicano. Taranana. A legislação foi criada pela morte de Sergei Magnitsky, o advogado russo que denunciou o esquema de corrupção envolvendo a autoridade do seu país. Quem pode ser punido? Quais são as sanções previstas? Bom, vamos resumir aqui, né? Vamos resumir aqui, porque eu acho que o que interessa pra gente é o impacto. O que acontece? O sancionado de fato é o Alexandre de Moraes, né? Ah, mas agora saiu a sanção para a esposa, para os filhos, eu acho, né? E para a empresa lá. Bom, na verdade é a mesma sanção. O que acontece? Essa lei ela tá funcionando de modo global desde 2017, eu acho. E com o tempo, os Estados Unidos eles foram aprendendo quais são as manobras que os sancionados fazem para continuar sem sentir o efeito. Então, o cara continua ali, ele vai fazendo, vai tocando a vida dele. Então, se ele perdeu a conta bancária, ele dá um jeito com a conta de alguém. Se ele perdeu o cartão, ele dá um jeito com o cartão de alguém e assim por diante. Nesse caso, a primeira opção que você tem eles são os familiares, por isso você expande a sanção. Então, por exemplo, vamos pegar aí. O Alexandre Bonés deve ganhar em torno de R$ 40.000. O salário que é para 99,9% dos brasileiros é uma fortuna. Para ele, é um dinheiro pequeno. Por quê? O escritório de advocacia, que era dele e depois passou a ser da esposa, documentalmente, movimenta muito mais dinheiro. São grandes ações, de milhões essas ações. Então, esse dinheiro que ele recolhe no STF, ele é a parte menos importante. Aí o que acabou acontecendo? Quando você tira esse acesso bancário dele, ele ainda continua com opções, por quê? Porque ele vai usar as contas da esposa, que por sinal são onde tem o maior volume financeiro, né? Nesse caso, quando você sanciona ela também, você já começa a fechar o cerco, porque você os trata como de fato um só. E aí, nesse caso, a sanção ela se estende para a Alex. A Alex, ela tá com uma fundação e uma fundação de ensino. E assim, ela não ensina nada, ela não dá aula nada. Então, na prática, a função dela é ser a holding familiar. Ela administra os imóveis deles, beleza. Esses imóveis estão no Brasil, então isso seria um outro aspecto de sanção. Se eles estão no Brasil, estão livres de sanção, não vão ser bloqueados, certo? Mas qualquer negócio que envolva essa empresa com empresas americanas, não necessariamente bancos, a gente tem que lembrar disso. Qualquer empresa que atue no território americano, se ela mantiver interações involuntárias com o sancionado, ela pode ser punida. Se ela mantiver interações voluntariamente com o sancionado, ela será multada, punida e assim por diante. Então, por se tratar de uma holding que administra os imóveis dele, não deve ter grande impacto, certo? Mas vamos lembrar de novo. A esposa foi sancionada. A esposa é dona do escritório, ou ela tem mais de 50% do escritório. Então significa que, mesmo sancionada, ela ainda tem uma outra fonte de receita. E por que você corta isso? Para que você interrompa. Por que a Magnitsky vai tanto nessa questão da receita do cara? Para impedir que ele continue exercendo o que ele faz. Então, no caso dele, se ele viola os direitos humanos, você cerca ele financeiramente para que seja desinteressante continuar com essas ações. Se a gente for olhar dessa forma, é até educativo, né? Não vai funcionar, né? Ele vai continuar até que aconteça alguma coisa que seja irreparável, mas não vai funcionar. Bom, mas vamos voltar ao escritório. O escritório é interessante por quê?
Provavelmente eles têm muitos clientes, não são clientes pobres, né? Porque muitos casos ali são julgados, inclusive no Supremo, que é uma coisa que antes era proibida e o próprio Supremo julgou que não tem problema. O americano, os Estados Unidos, ele entende isso como corrupção. Né? Aqui não é, porque o Supremo entende que não, mas para eles é corrupção. Quando ele entende isso, isso é importante, tá? Isso é importante. Ele entende que este escritório também é uma fonte de receita e é uma forma dele continuar captando recursos e continuar com as ações que ele já faz, né? No caso das violações de direitos humanos. Então, qual seria o risco aqui? Imagina o seguinte: você tem uma empresa lá de milhões ali, ou bilhões talvez, né? Ou centenas de milhões, eu acho que é mais plausível, e você está com um processo lá para ser julgado e você é cliente do escritório. Bom, essas ações não devem pagar pouca quantia, vão pagar um volume de dinheiro muito grande. O que pode acontecer? Os Estados Unidos, a OFAC, entender que isso é uma forma de financiar as ações que eles vinham perpetuando, certo? Nesse caso, fica perigoso para este cliente continuar mantendo relações de serviço com esse escritório, porque ele também pode vir a ser sancionado. Não é só o banco, a gente está preocupado com o banco, mas não é só o banco, tá? Os bancos, ele já. A gente tem uma noção de que os bancos privados aí tomaram algumas medidas, né? Eles não vão querer arriscar operações no mercado americano simplesmente por causa de uma ou duas contas. Mas o Banco do Brasil ele tem uma natureza diferente, né? Não existe uma lei no Brasil que obrigue um banco a prestar o serviço para alguém. Mas o Banco do Brasil, como ele é controlado pelo governo, pode ser que eles paguem para ver, né? Então eu acredito que num próximo momento a tendência é que o Banco do Brasil também seja sancionado, né? E, infelizmente para o acionista isso vai ser terrível. Para quem investiu no banco ali, acreditava no trabalho da empresa, né? Infelizmente vai acabar sendo bastante prejudicado, né? Esse é o meu palpite no momento, porque eu não acredito que eles vão recuar, eu não acredito que eles vão desistir e não acredito que eles vão negociar, né? Mas assim, isso de uma hora para outra, porque pensem bem, ó, não vão ficar pobres, né? Talvez ele receba o dinheiro do STF em espécie, vai lá tirando na boca do caixa, lá não tem problema. Mas transportar aí algo em torno de 40 mil é uma coisa complicada, né? Até porque se você não gastar tudo, ou você não colocar numa outra conta, você pode ter problema. Colocar na conta de terceiros, se os terceiros forem descobertos, tome sanção. Então qualquer um que se disponha a ajudar agora vai ficar um pouco mais inibido, né? Qualquer um que colabore com as ações pode ser sancionado. Então pode ser financeiramente. Inclusive, talvez seja essa justamente a brecha para sancionar os outros ministros que votaram a favor ou votaram junto. Eu acredito que do Supremo ali deva sobrar só o Cássio, o André Mendonça e o Fux. O resto, eu tenho quase certeza que cedo ou tarde, a não ser que passem realmente a anistia, e aí meio que resolve a coisa. E aí talvez o problema cesse. Por outro lado, reverter as sanções eu acho difícil. Eles podem até entrar com recurso, né? Que era até uma piada, né? Sempre quando alguém era punido aqui pelo Alexandre de Moraes, ele muitas vezes punia familiar, punia gente próxima. E quando as pessoas questionavam, eles falavam, não, a gente é só recorrer. É a mesma coisa agora, né? Ele pode recorrer a qualquer momento, né? O OFAC tem um formulário lá para você preencher para isso. É bem interessante, mas eu acredito assim que num curto, médio prazo, esse escritório de advocacia deles aí, que era muito bem remunerado aí, deva ter um esvaziamento. Talvez vá chegar ao fim, né? Porque você não vai querer manter relações com alguém sancionado e correr o risco ali de acabar sofrendo punições também, né? Não faz sentido. Bom, comenta aí o que você achou. Se você acha que vai chegar no Banco do Brasil, você acha que é o fim desse escritório, dá uma força aí, se inscreve também, curte, beleza? É isso aí, vamos para a próxima.